Mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Vítor Hugo Monteiro e hoje temos connosco Luís Rocha Rodrigues, da toda a informação do 00. Luís, começo por perguntar, sendo que acredito que hajam algumas dúvidas, como se deu todo este processo? Bem, acho que André Vilas Boas surpreendeu e de que maneira com esta novidade. Surpreendeu inclusivamente as pessoas do próprio clube. Praticamente toda a gente só ficou a saber desta transferência no dia e muitas delas só quando chegaram ao estádio e perceberam que estava Luuk de Jong num dos camarotes. Portanto, foi realmente uma surpresa para o público em geral e foi uma surpresa mesmo para os funcionários do Futebol Clube do Porto. Portanto, o processo foi relâmpago, foi muito rápido. Luuk de Jong estava inclinado para voltar ao Sevilha, ele já tinha estado muitos anos no PSV, depois esteve no Sevilha, nos últimos 2 anos esteve outra vez no PSV e agora ia voltar ao Sevilha, depois de ser bicampeão na equipa da Eindhoven. Havia não vou dizer que já havia acordo verbal, mas havia bons indícios para ele regressar e para levar a experiência para o Sanchez-Pizjuán. A entrada do Porto foi muito rápida, no final da semana, André Vilas Boas conduziu o processo e basicamente convenceu rapidamente Luuk de Jong. O próprio ontem já falou sobre isso no Porto Canal, no final do jogo, e falou quão rápido também se apaixonou pelo clube, quão rápido foi à procura de informações sobre o clube para onde vai passar a jogar, e portanto foi, sendo um jogador sem clube, portanto livre no mercado, foi um jogador que foi apenas a questão salarial também para ser acertada. Trata-se de um jogador de 34 anos, um jogador que, apesar de não ter, em termos de seleção, uma craveira gigante, porque ele tem 39 internacionalizações, fez algumas fases finais, mas foi sempre alguém que andou a lutar pela titularidade, nunca foi o indiscutível da seleção, mas foi alguém que foi amadurecendo muito nos últimos anos. Normalmente diz que os avançados amadurecem mais tarde e Luuk de Jong acaba por ser um bom exemplo disso. Mas já vamos falar sobre ele, sobre este processo, de facto, culminou aqui com uma ação que há muitos anos que não se via acontecer no Dragão ou em qualquer lado, porque hoje em dia, seja a comunicação social, algumas contas também que vão surgindo, Fabrício Romano à cabeça, é muito difícil, praticamente impossível, suster isto. E, portanto, nesse aspecto, foi uma surpresa que abrilhantou e de que maneira esta apresentação, porque não estamos a falar de um jogador qualquer, estamos a falar de um internacional, um nome consagrado, alguém que já ganhou 6 campeonatos na Holanda e que já ganhou uma Liga Europa com clara incidência do próprio, com golos na final. E André Vilas Boas, fica bem na fotografia? André Vilas Boas, eu diria que tem sido rei de mercado. O ano passado já aconteceu isso um bocado. Na altura todos nos lembramos que Samu aparece do nada, num sábado à noite, como negócio fechado e anunciado pelo Porto. Portanto, o Porto, a primeira vez que se ouviu a falar de Samu foi a oficialização do clube, o que é algo também quase do género, neste caso ainda mais complexo, mas André Vilas Boas já nos habituou a que faz os negócios claramente pela calada. Bednarek também foi anunciado, basicamente. Froholt também foi alguém que não implicou nenhuma novela e quando se começou a falar já estava absolutamente fechado pelo Porto. Portanto, o Presidente fica bem na fotografia de mercado e no fundo é a fotografia ativa que ele consegue ter, seja na escolha do treinador, e aí André Vilas Boas teve 2 tiros ao lado e, portanto, não vou dizer que tenha uma imagem imaculada nesta altura, mas ganha claramente pontos. Portanto, fica bem nesta fotografia, mas agora é preciso que a bola entre. E, para já, nesse capítulo, André Vilas Boas ainda não tem sido feliz. Há um ano, por mais que agora se sinta que o Porto está outra vez capaz, mas eu diria que há um ano não havia menos entusiasmo do que há agora. A forma como o Porto ganha a Supertaça, entra bem no campeonato, consegue no final de agosto, e não no início de agosto, como está a acontecer agora, fechar o plantel com os nomes que eram pedidos, não é? Samu não era pedido, mas foi um negócio muito bem conseguido por parte do Presidente, e Neuan Pérez, que foi uma novela durante muito tempo. Portanto, os negócios foram todos atingidos, só que depois também viu-se
que nem por isso a equipa saiu melhor ou acabou por ter sucesso, longe disso. E o que vem dar Luuk de Jong? Bem, De Jong, eu há pouco já disse, 34 anos, vem dar acima de tudo experiência. Nós temos falado com insistência nos vários espaços onde comentamos que o Porto está muito órfão de liderança. Desde a saída de Pep, isso aí é inequívoco, não me parece que Marcano fosse da mesma estirpe, e eu acho que neste mercado, mais do que o talento, e o talento foi rapidamente encontrado, Borja Sainz, já havia Gabri Veiga, o próprio Froholt, e ainda Perpites, mas parece-me que era inequívoco que a equipa precisava disto. Precisava de experiência, sabedoria e a chegada de Bednarek, que nós comentámos aqui na semana passada, é uma chegada de alguém com muita experiência de seleção, se calhar em termos de seleção tem melhores números ainda do que o Luuk de Jong, é alguém com muitos anos da Premier League, mas é alguém que, no fundo, não tem grande tarima de ser campeão. E, obviamente, a pressão de alguém, de um jogador habituado a lidar com aquela coisa de estar à frente ou de estar atrás de alguém para ser campeão, é algo que, enfim, vale muito, sobretudo os jogadores que sabem lidar com isso. E, ao que parece, Luuk de Jong tem, em termos de mentalidade, e atenção, recordo que na apresentação, nas primeiras declarações, Farioli falou muitas vezes da palavra mentalidade, e parece-me que, por mais que o clube consiga encontrar talento, se calhar é nestes jogadores que essa mentalidade... Se calhar não, de certeza, é neste tipo de jogadores que a mentalidade surge. E por isso aqui diria que o Luuk de Jong vem para ser, sem braçadeira, já se calhar o maior líder do plantel. Obviamente vai depender da forma como se integra, mas também não tenho grandes dúvidas que vá conseguir uma integração rápida num plantel com muitas nacionalidades, num plantel com muita diversidade e variação. Acho que o Luuk de Jong vai encaixar como agregador rapidamente. Depois há a componente esportiva, que eu não me parece que o Luuk de Jong venha para ser suplente luxo de Samu, vem para ser mais do que isso. Também não me parece que Samu agora vá perder a titularidade. Portanto, estou a imaginar alguém que vem dar muita luta ao habitual titular, que vem dar uma outra solução, porque, enfim, lembramos-nos perfeitamente dos momentos da perda da época passada do Porto, quando estava a perder, e as entradas de Deniz Gül ou de Namaz não eram propriamente entradas que acrescentavam à equipa. Aqui é alguém que, vamos imaginar um Porto a perder ou a empatar num terreno complicado, a recorrer, como é natural, depois também é mais chuveirinho. Então, acho que De Jong pode ser um dos maiores cabeceadores, se não o maior cabeceador do futebol português. É alguém que tem um exímio jogo de cabeça e que pode ser muito importante nessas ações. Mas, acima de tudo, eu acho que vem para liderar pelo exemplo, liderar pela sabedoria, pela experiência que tem. Alguém que foi já 6 vezes campeão dos Países Baixos, que podemos nivelar no mesmo patamar do futebol português, e alguém que faz agora 2 épocas no PSV. Na primeira faz 38 golos, estamos a falar em 23, 24, faz 38 golos, no PSV campeão sem qualquer dificuldade. E alguém que, na época passada, mesmo fazendo só 18, só entre aspas, Samu fez 19 no campeonato, é alguém que envergou a braçadeira de capitão, foi sempre titular, abriu muitos espaços também para colegas, alguém que, mesmo de cabeça, a assistir muitas vezes, e que foi titular até ao final. Portanto, uma referência incontestável e um nome que dá um nível muito, muito mais alto ao ataque do Futebol Clube do Porto. E agora, no mesmo setor, coexistem Samu, Gül, Namaz. Quais as possíveis consequências para estes? Pois, eu diria... há sempre a hipótese de Samu ser vendido. É um dos jogadores que tem mais mercado, mas não parece que esta contratação tenha alguma coisa a ver com uma possível venda de Samu. Acho que, acima de tudo, isto é bom para... Se o próprio Samu o encarar como tal, é uma concorrência que o deixa muito mais alerta, muito mais desperto, porque... nesta altura, Samu
não tinha uma concorrência feroz para o 11 e vimos uma segunda metade da época muito abaixo por parte de Samu. Na seleção com concorrência ainda não joga e aqui acho que vai ser muito importante para lhe dar essa concorrência. Depois, a grande questão é, e não imaginando eu que Farioli vai passar a jogar com 2 avançados, passa a haver avançados a mais. Sei que Farioli é muito apreciador do estilo, do trabalho de Namazo, embora não seja propriamente um goleador, é alguém que dá outro tipo de características à equipa. Nesse prisma, creio que o cenário mais provável é um empréstimo de Denis Gul. Não acredito que seja um jogador para dispensar ou para deixar sair por tudo em meia. Foi alguém que custou, salvo erro, cerca de 5 milhões de euros e em quem o clube ainda acredita e que ainda é bastante jovem e que pode crescer. Se calhar, provavelmente, no Campeonato Português podia ser o cenário mais propício para Denis Gul, ou então um regressar às origens, mas acho que o panorama de avançados do Porto ficará fechado com um possível empréstimo de Denis Gul. E o que falta agora ao plantel? Bem, nós na semana passada já estivemos aqui a conversar sobre as lacunas do plantel do Porto. Poderá ainda chegar mais algum 6, mas eu acho pouco provável se não saírem jogadores. Vasco Sousa está na linha, está numa segunda linha e poderá sair para rodar, no fundo para ganhar outra vez confiança. Grujic é um caso pendente, ele ontem até entrou para a central. O próprio Eustáquio é alguém que perdeu espaço e que tem marcado, é um jogador de seleção e que também quer estar no Mundial 2026 em casa. Portanto, esta questão do meio-campo, diria que só resolvendo algum tipo de saídas. Há uma lacuna evidente, do lado esquerdo da defesa, alguém para concorrer com Francisco Moura e para ser um nome, pelo menos nesse nível, para lutar pela titularidade, e eu imagino que sem saídas será muito por aí. Portanto, o avançado, de facto, era algo que... Um avançado real, um avançado de qualidade inegável, era algo que faltava ao Porto e, neste caso, acho que a equipa fica muito bem servida com o Luque de Jong. Por isso, eu olho para o lado esquerdo da defesa sem olhar para saídas. Portanto, estou a imaginar que Zaidu, mais cedo ou mais tarde, vai sair, obviamente, e está ali apenas como segurança, mas mesmo assim preterido para Martim Fernandes, que ainda vai à sua frente para poder ser a alternativa a Francisco Moura. Portanto, acho que o Porto já tem um plantel praticamente fechado. Faltam as tais saídas, faltam-me ainda referir Ivan Reimer, que também, acho que os indicadores estão todos lá, vai sair, ou outra vez emprestado, ou vendido. Vamos ver se André Vilas-Boas consegue outro brilharete em termos de saídas depois de Gonçalo Borges e sobretudo de Otávio. Mas há aqui claramente jogadores excedentários que não contam para Farioli. Obrigado, Luís. Obrigado por terem assistido. O tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas de podcast. Lembrar ainda que podem ver o Ataque Rápido com Carlos Daniel e um novo episódio do Mercado Flash, onde podes ver todas as novidades do mercado de transferências.